Serviços governamentais oferecem uma infinidade de dados públicos, mas muitos deles não são acessíveis ou compreensíveis para o cidadão comum. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, é o órgão responsável por regular, fiscalizar e definir os parâmetros técnicos dos serviços de telecomunicações no Brasil. Quando falamos de radiofrequência, como estações de rádio, enlaces ponto a ponto ou antenas de telefonia celular, lidamos com algo invisível aos olhos. Por isso, nossa referência são os números, coordenadas, azimutes, elevações, potências, ganhos, e qualquer alteração nesses parâmetros pode causar impactos sutis ou drásticos no alcance e na qualidade da cobertura. Às vezes, apenas alguns graus a mais ou a menos na direção ou na inclinação da antena fazem toda a diferença entre ter ou não ter sinal. Isso é ainda mais crítico em áreas rurais, zonas semi-urbanas, vilarejos e regiões remotas. Saber exatamente para onde apontar a antena, identificar o tipo de sinal disponível e, principalmente, descobrir se há um setor da torre voltado para a sua localidade, pode ser o que separa você da conexão. Sou Éder Mastromano e nesta iniciativa de extensão acadêmica apresento o projeto DataVis, uma proposta que transforma os dados brutos disponibilizados pela Anatel em visualizações claras, intuitivas e acessíveis. Nosso objetivo? Simplificar a interpretação de parâmetros técnicos, apoiar o aprendizado de estudantes de telecomunicações e servir como referência prática para entusiastas e profissionais do setor. É importante ressaltar, todas as projeções de cobertura apresentadas são baseadas exclusivamente nos dados oficiais da Anatel e utilizam modelos teóricos, ou seja, têm finalidade didática e orientativa, e podem não refletir com precisão absoluta a realidade no campo, mas mesmo assim podem ser o primeiro passo para levar conectividade onde ela mais faz falta. Vamos lá! Aqui está a interface do projeto. Temos o campo de seleção do arquivo CSV, um arquivo que conseguimos diretamente no banco de dados da Anatel. É nesse arquivo que encontramos informações pertinentes à estação, como coordenadas de localização, altura, ganho, abertura da antena, potência do transmissor, tecnologia, frequência e a empresa a qual a antena pertence. Logo abaixo temos o campo Nome do arquivo KML. Esse nome é opcional e serve para identificar sua análise. Ele também será usado caso você defina uma coordenada de marcador. Abaixo temos as configurações de processamento. Nas opções de saída, temos a opção de gerar a linha de direção do azimute, uma linha projetada na direção para a qual a antena está enviando seu sinal. Essa linha parte do ponto onde a antena está instalada, considerando sua altura, e se projeta até o solo ao longo da cobertura. Ela serve para análise de relevo no Google Earth. Também temos a opção de gerar o polígono de cobertura e a opção de gerar esse polígono no modo 3D realista, um modo que leva fortemente em conta o relevo do terreno no Google Earth. Nos parâmetros técnicos temos o lóbulo lateral, ou seja, uma abertura além da largura do feixe de meia potência. Os valores da largura do feixe de meia potência já estão no arquivo CSV, pois são características técnicas da antena. Portanto, o valor inserido aqui se refere às laterais além do feixe de meia potência, ou seja, a área onde a antena reduz seu rendimento em cerca de 50%, ou menos 3 decibéis, em relação ao pico do feixe principal. Temos também o campo localidade, que ajusta o modelo conforme o ambiente onde a estação está instalada. Para a localidade densa, como um grande centro urbano, use valores em torno de 10. Para áreas suburbanas com poucas edificações ou obstáculos, use 20. Para a área rural, podemos colocar 30 ou mais. Esse valor é apenas um ajuste para viabilizar a formação do mapa de cobertura. Temos aqui o número de passos. Esse número define a forma da extremidade do setor, ou seja, a parte circular externa do polígono. Quando colocamos o valor 3,
O polígono fica com a extremidade em formato triangular. À medida que aumentamos o valor, a extremidade do setor fica mais arredondada. Particularmente, prefiro usar o valor 3, pois fica muito mais fácil identificar o lóbulo principal. Importante: o número de passos não interfere quando a geração do polígono está no modo 3D realista. Temos também a coordenada do marcador. Esse campo é opcional. Caso queira, basta colar as coordenadas diretamente do Google Maps. Será inserido um marcador exatamente naquele ponto. Detalhe: o nome desse marcador será o mesmo que você inseriu no campo nome do arquivo KML. Voltando ao topo da interface, temos as instruções de uso. Vamos clicar em Selecione seu arquivo CSV, um arquivo que deve conter os dados das estações. Leia com atenção o alerta. Na página Emissões da Anatel, escolha Filtros Adicionais. Cole a latitude e longitude. Coloque o raio de busca e clique em Enviar. Após carregar as estações, clique em Filtrar. Aplique os filtros. Por exemplo, o número de serviço 010 corresponde a estações de telefonia celular e o campo UF, Unidade Federativa, serve como chave para ativar o filtro na página. Feito isso, clique em Download CSV e no seu dispositivo descompacte o arquivo, de preferência com o WinRAR. Para prosseguir na página Emissões da Anatel, primeiro precisamos obter latitude e longitude. Para isso, vamos usar o Google Maps ou o OpenStreetMap. Existe inclusive outra solução que criei dentro do projeto, o UmiSim, que permite simular estações e gerar mapas de cobertura com parâmetros personalizados. Mas no momento não é o caso. Vamos seguir com o Google Maps. Vou utilizar para análise uma região da cidade de São Paulo, o bairro Cantinho do Céu. Vamos localizar o atracadouro e uma embarcação. Só como detalhe informativo, essa embarcação faz parte do transporte público da cidade de São Paulo. Clicando com o botão direito do mouse sobre a embarcação, aparece a coordenada de geolocalização. Clicamos nela para copiar. Essa será o centro do raio de busca. Depois, em outra etapa, vamos colocar como marcador a localização do atracadouro, que será inserido como ponto de interesse. Retornamos agora à página do projeto DataVis e vamos acessar a página Emissões da Anatel. Na página da Anatel, colamos no campo latitude a coordenada que está na área de transferência. Em seguida, recortamos a segunda parte da coordenada, apagamos a vírgula remanescente e colamos essa parte no campo longitude. Na solução UmiSim, você tem a opção de copiar as coordenadas de forma independente, sem precisar separar manualmente. No campo raio de busca, vamos colocar 2 km, pois sei que é uma área com poucas estações. Assim, evitamos sobrecarregar o arquivo CSV a ser baixado. Certifique-se de que em Buscar por esteja selecionado Centro e Raio. Clicamos em Enviar e aguardamos a análise da primeira filtragem. Nesse momento, todas as estações licenciadas, independentemente do serviço, estarão listadas. Por isso, devemos aplicar os filtros de interesse. Ao clicar em Filtrar, aparecem caixas de texto acima dos dados brutos. Vamos pegar como exemplo torres de operadoras de telefonia celular. Então, no campo Número de Serviço, inserimos o valor 010, que corresponde a esse tipo de serviço. Ao escolher a UF, no caso SP, ativamos essa segunda filtragem. Aqui estão os dados brutos do nosso interesse: tecnologia empregada, frequência de transmissão, azimuth da antena, ou seja, a direção para a qual ela está apontada, tipo de infraestrutura, torre, rooftop de prédio, estação móvel, também chamada de CAL, ganho da antena, ângulos de meia potência, elevação, tilt, potência do transmissor e latitude e longitude exatas da instalação. Vamos agora fazer o download do arquivo CSV. Esse processo às vezes demora.
Por isso é importante ter bom senso na escolha do raio. Em uma cidade com muita infraestrutura, colocar um raio acima de 5 quilômetros provavelmente resultará em um arquivo muito grande, dada a quantidade de estações. Vale ressaltar que, por ser um projeto da minha extensão acadêmica, limitei intencionalmente o tamanho máximo do arquivo CSV aceito e também a quantidade de dados para geração de polígonos no modo realista. Isso porque conto apenas com uma hospedagem modesta e com capacidade de transferência limitada. Muito bem, o recado dado e o arquivo CSV baixado, notamos que ele vem compactado em um arquivo .zip. Vamos agora até a pasta onde o arquivo foi salvo e descompactá-lo. Clicamos com o botão direito sobre o arquivo e escolhemos Extrair. Ou abrimos com um software como WinRAR e extraímos o conteúdo. Pronto, aqui está o arquivo CSV, um arquivo de valores separados por vírgulas. Voltando à página do projeto DataVis, vamos escolher o arquivo e selecionar o CSV que acabamos de extrair. Note que deve aparecer a mensagem: Arquivo CSV carregado com sucesso. Detalhe: nosso arquivo tem 78,2 kilobytes, portanto está dentro do limite permitido. Caso contrário, receberíamos uma mensagem informando que o arquivo excede o tamanho máximo. No campo opcional de nome, vamos colocar Atracadouro do Cantinho do Céu. Apesar de eu ter coletado as coordenadas da embarcação no meio da represa, vou colocar o ponto de interesse, a coordenada do marcador, diretamente no atracadouro. Então, copio a coordenada desse local e colo no campo Coordenada do marcador. Como o bairro do Cantinho do Céu, suas margens e a represa não possuem grande densidade urbana, vou manter o valor 20 para a localidade. Não vou alterar o lóbulo lateral nem o número de passos, pois vou usar o modo realista de geração do polígono de cobertura. Após o arquivo CSV ser carregado, aparece a pré-visualização dos dados. Essa função é apenas para visualização e confirmação de que o arquivo foi interpretado corretamente, ou seja, serve como prova de efetividade. Por isso, vemos as mesmas informações que estavam na página de dados brutos da Anatel. Caso seu arquivo CSV tenha colunas em ordens diferentes, você pode precisar fazer um mapeamento manual. Isso pode acontecer se o CSV não for baixado diretamente da Anatel, por exemplo, se vier de um banco de dados próprio ou de outra solução. Ao clicar no botão Gerar KML, outras informações passam a ser visíveis na página. Um contador de KMLs gerados, uma pré-visualização do arquivo KML em modo texto, a opção de baixar o arquivo KML e um mapa em tempo real com as localizações das antenas, embora nesse mapa apareçam apenas a localização, o nome e o número da estação. Vamos então baixar o arquivo KML. Afinal, esse é o foco. Ao abrir o KML no Google Earth, já vemos nosso ponto de interesse e, ao selecionar as estações, os mapas de cobertura. Note que os polígonos têm cores diferentes. Essa variação cria uma visão intuitiva imediata das tecnologias disponíveis. GSM aparece em uma cor, LTE em outra, 5G em outra ainda, e assim por diante. As linhas vermelhas são as linhas de azimuth. Elas projetam a direção em que a antena está emitindo o sinal. Esse elemento tem mais utilidade quando a opção de gerar polígonos não está ativada. Ao clicar sobre um polígono de cobertura, abre-se um banner com a identificação da estação e seus parâmetros técnicos: frequência, potência, ganho da antena, altura, azimuth em graus, ângulo de abertura, meia potência, ângulo total, já incluindo o valor do lóbulo lateral, down tilt, inclinação da antena e, se disponível, o modelo da antena. Também aparece meu contato para sugestões, críticas ou interação sobre o projeto. Observe que, no mapa de cobertura, alguns polígonos apresentam áreas não preenchidas. Esses pontos merecem atenção.
podem estar acima ou abaixo da área efetiva de cobertura. Por exemplo, um morro que causa obstrução do sinal além daquele ponto. Como este projeto não utiliza SRTM, arquivos de dados de relevo de alta precisão, conto apenas com a camada de terreno do próprio Google Earth para detectar obstáculos geográficos. Mantenha essa camada ativada. Obviamente, quem usar essa solução para avaliar viabilidade de alcance deve ter noções básicas de propagação de ondas de rádio. O sinal parte da estação e segue em linha reta até o extremo do setor. É possível que o polígono seja interrompido por um obstáculo e logo depois volte a ser preenchido. Cabe ao usuário analisar se a trajetória foi realmente obstruída. Lembrando, essa análise de obstáculos e terrenos ainda não é o propósito principal do projeto. O objetivo aqui é transformar dados quase incompreensíveis em uma representação intuitiva, que promova entendimento e aprendizado sobre as estações. Retornando à análise do mapa de cobertura, observamos setores que propositalmente não cobrem certas áreas. Um exemplo claro: quase nenhum sinal é direcionado para as águas da represa. Obviamente, não há necessidade de desperdiçar energia, equipamentos e infraestrutura operando 24 horas por dia em uma região sem usuários reais. Também é possível perceber claramente como variáveis como a altura da antena, ganho, down tilt, frequência e potência do transmissor influenciam o alcance da estação. Outro ponto notável é a sobreposição de setores. Em determinados perímetros, a cobertura pode ser próxima de 360 graus, claro, dependendo da instalação. Por exemplo, uma antena em 0 graus, outra em 120 graus e outra em 240 graus. No final do vídeo, mostro uma imagem e um demonstrativo feito com a ferramenta UmiSim, que complementa o propósito de interatividade e aprendizado. Espero que o projeto DataVis e todas as suas ferramentas integradas traga clareza na interpretação dos dados, ajude no aprendizado e contribua com questões técnicas em estudos e implantações de sistemas de telecomunicações. Essa foi a apresentação do projeto DataVis, uma solução última milha para quem precisa enxergar além dos números.